Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Crochê com Marcos Silveira. E hoje eu vou ensinar para vocês esse modelo com essas franjinhas aqui, que você pode fazer aí usando as suas sobras de fios, tá bom? Vamos ao material. Na videoaula eu vou trabalhar com barroco número 4. Esse aqui é o fio amigurumi. A cor dela é a 9278, para fazer esses detalhezinhos aqui. E aqui são as sobras de fios que eu usei aqui nas 7 cores, né? Na verdade 8. E aqui são as cores Charme, mas aí você pode usar o fio de sua preferência. A base também você vai poder usar o barbante, né? De sua preferência. E pode ser substituído também pelo fio número 6. Vamos à videoaula? Segurando aqui a linha que vem do novelo, a gente faz aqui um X. A gente busca a linha que tá vindo lá do novelo. E aqui a gente vai fazer esse sinalzinho. Feito esse sinalzinho, a gente vai novamente buscar o fio que vem do novelo. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo. A gente sobe mais uma correntinha. E aqui vai dar o nosso primeiro ponto alto. Faz aqui uma correntinha de separação. E dentro dessa argola aqui, a gente vai fazer um total de 12 pontos altos. Então, a gente vai fazer aqui. E separados por uma correntinha. Eu vou fazer aqui os 12 pontos e volto com vocês. Então, aqui com os 12 pontos altos aqui dentro do nosso anel mágico, a gente vai fechar o anel mágico. Aí aqui você vai dando uma ajustadinha para ficar bem fechadinho o nosso centro ali, certo? Feito esse aqui, a gente vai agora fechar essa primeira carreira sobre aquela correntinha que a gente fez depois do nosso ponto baixo aqui do início, certo? Agora aqui a gente vai fazer uma alongadinha, vai voltar no mesmo lugar, volta no mesmo lugar onde a gente fechou o ponto, e aqui a gente vai simular um ponto baixo. A gente vai virar o nosso trabalho para o lado avesso, e aqui a gente faz mais uma correntinha. Volta para o mesmo local, né, onde a gente tá é o lado correto da peça. No mesmo lugar, a gente vai fazer um ponto alto novamente. Aqui a gente vai separar por uma correntinha. E no ponto seguinte, a gente faz 2 pontos altos no mesmo lugar. A gente vai fazer uma correntinha para separar. E no próximo ponto, a gente faz 2 pontos altos no mesmo lugar e separa do próximo bloquinho com uma correntinha. Então, aqui é a sequência da carreira. Assim que chegar aqui no final, eu volto pra gente fechar ela. Bom, pessoal, aqui agora a gente vai fazer da seguinte forma. A gente faria o fechamento da carreira aqui na correntinha que a gente fez do ponto baixo.
Mas para fazer o ponto alto e tirar aquela marcação de correntinha que fica aqui no início da carreira nessa base pizza, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui fazendo o ponto usando essas duas alcinhas aqui do ponto da carreira de baixo. Então a gente vai pegar a alcinha lá do fundo e vai fazer nela um ponto baixíssimo. Agora a gente vai pegar a agulha, pegando aqui essa alcinha que ficou aqui e vai buscar o fio que sai do novelo e passa por debaixo das duas alcinhas aqui. E aqui a gente vai fazer o ponto baixo. A gente vira a peça do lado avesso, faz uma correntinha e aqui a gente simula o nosso ponto alto. No mesmo espaço, a gente vai fazer aqui o nosso aumento. Certo? Aqui a gente vai começar a terceira carreira. Como aqui a gente fez aqui 2 pontos altos juntos, aqui agora na próxima carreira a gente vai fazer os nossos bloquinhos com 3. Aqui eu já comecei o aumento e agora a gente vai fazer aqui o fechamento da carreira com um ponto alto aqui pra gente terminar a carreira, certo? Então a gente vai fazer aqui o aumento, como a gente já fez o aumento, a gente vai fazer uma correntinha. No primeiro ponto aqui seguinte, a gente vai fazer um ponto alto sozinho. E no ponto seguinte, a gente vai fazer o nosso aumento. Essa daqui será a sequência que a gente vai fazer por toda essa carreira, né? Serão 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer aqui toda a minha sequência e quando chegar aqui eu volto para a gente fechar essa carreira. Então aqui eu fiz toda a minha carreira, né? Eu fiz os 12 bloquinhos com 3 pontos altos, né? E agora a gente vai fechar a carreira. Como eu havia falado para vocês, aqui a gente já tem o aumento, né? E aí a gente vai fechar a carreira aqui nessas duas alcinhas. A gente busca o fio lá do novelo, faz o ponto alto normal, certo? E aí o fechamento dessa carreira e todas as próximas carreiras vai ser da mesma forma, né? A gente vai pegar aqui a alcinha de trás do ponto e vai fazer o ponto baixíssimo. A gente vai pegar agora a alcinha da frente a gente vai pegar a alcinha da frente e vai buscar a linha do novelo passando por debaixo das duas alcinhas. Fez esse procedimento aqui, a gente vai fazer o ponto baixo, virou a peça do lado avesso, faz uma correntinha, volta a peça pro lado que a gente tá tecendo ela, né? E no mesmo lugar aqui a gente vai fazer o ponto de aumento. Então a carreira, pessoal, aqui, sempre que a gente vai fazer, a gente vai começar ela pelos aumentos, né? Até essa carreira que sim, ela vai ficar aparecendo dessa forma, mas conforme a peça for crescendo, aqui vai ficar mais disfarçado, tá bom? Eu vou fazer aqui agora uma correntinha, que é a separação dos blocos, e vou fazer agora uma sequência de 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E no nosso último ponto do bloquinho de baixo, a gente faz o nosso aumento. Aqui agora serão bloquinhos de 4 pontos altos, separados por uma correntinha. Eu vou fazer aqui toda a minha sequência com os 4 pontos altos, né, separados por uma correntinha. E quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Dando sequência aqui pra gente fechar essa quarta carreira, a gente vai fazer aqui o ponto alto,
E aqui nessas duas correntinhas aqui, de onde a gente fez antes do ponto baixo que a gente iniciou, a gente vai fazer o nosso último ponto alto do bloquinho de 4 pontos altos, né? A gente vai seguir daquela mesma forma agora. Pegou a alcinha lá de trás e fez um ponto baixo. Pega a alcinha da frente para trás, busca para frente a linha e faz aqui o ponto baixo. Virou a peça do lado avesso, fez uma correntinha. A gente simulou o ponto alto, né? E aqui agora no mesmo espaço a gente vai fazer o ponto alto, que é o início da nossa quinta carreira. Uma correntinha. Aqui agora a gente vai fazer uma sequência de 3 pontos altos. E no último ponto a gente faz o nosso aumento. A gente vai ficar com 5 pontos altos aqui, separados por uma correntinha. Farei aqui a minha sequência e no finalzinho aqui eu volto com vocês. Continuando aqui a peça pra gente fechar essa quinta carreira. Já fiz aqui fazendo aqui os 2 pontos, né, no início. E aqui agora a gente pega as 2 alcinhas pra gente fechar os bloquinhos de 5 pontos altos, né? A gente vai fechar a carreira daquele mesmo jeito que eu já ensinei pra vocês. Faz aqui o nosso ponto baixo, vira a peça do lado avesso, faz uma correntinha e vira ela pro lado normal. Aqui agora a gente vai fazer o nosso aumento. Uma correntinha. E aqui agora a gente vai fazer a sequência de 5 pontos, né? E, desculpa, a gente vai fazer 4 pontos altos e o nosso aumento aqui no último. Deixa eu fazer a sequência com vocês. Quatro pontos altos e o nosso aumento. Aqui agora a gente vai ficar com 6 pontos altos, separados por uma correntinha. Eu vou fazer a sequência e volto com vocês. Então, aqui continuando aqui, né, a gente vai fazer aqui o nosso último ponto da carreira. A gente vai fechar. Aqui a gente começa ela igual as outras carreiras, né, que a gente já fez. Faz a correntinha. E aqui agora a gente vai continuar aquela sequência. A gente vai fazer agora 5 pontos e no último ponto o aumento separados por uma correntinha. Vou fazer aqui com vocês. Essa daqui, pessoal, é a sequência que a gente vai trabalhar durante toda a peça, né, até a conclusão dessa base. Então, eu vou fazer aqui, vou continuar dando a minha sequência aqui na base, né, vou adiantar o vídeo. E aí, o que que acontece? Como é que eu estou usando fio 4, eu vou fazer aqui, né, a minha peça com mais ou menos 40 centímetros, né, já com as franjas. E aí, eu vou fazer aqui agora a sequência da peça e vocês podem continuar da mesma forma. Aqui a gente vai fazer uma sequência de
mas no total de 13 carreiras, né? Contando com aqui onde a gente começou, a gente vai subir 13 carreiras. Isso usando o fio quadro, que é esse que eu tô usando, né? Que é o barroco número 4. Se você usar o barbante, você também pode fazer as 13 carreiras, né? E se você for usar o fio 100% algodão, assim, 100% algodão, você vai ter que diminuir a carreira um pouquinho. A minha base, ela vai ficar com aproximadamente, deixa eu só conferir aqui para vocês. A nossa base, ela vai ficar com aproximadamente 31 centímetros. Então, você vai fazer aí a sua peça, né, a sua base, até ficar com 31 centímetros. E quando você concluir com o fio 4, as 13 carreiras, eu volto com você. Ou se você for utilizar o fio número 6, quando tiver com 31 centímetros, você vai dar a sequência que a gente vai dar aqui quando eu for concluir a minha base. Então, eu vou subir as minhas carreiras aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui dando sequência então à nossa peça, eu vou concluir aqui o meu último ponto. Aqui vai ficar na medida que eu quero. Cada conjuntinho aqui dessa nossa última carreira ficou com 13 pontos, né? Aqui eu vou fechar da mesma forma que a gente fechou em todas as outras vezes, né? Aqui nessa peça eu quis mostrar para vocês a facilidade, né, de fazer. E aqui eu tirei as correntinhas do início, né? Então ficou assim imperceptível. Então todas as carreiras ficou praticamente iguais. E aqui agora a gente vai fazer uma última carreira apenas de pontos baixos. Aqui a gente já vai considerar como nosso primeiro ponto baixo. E em cada pontinho aqui da nossa base, eu vou colocar um ponto alto, desculpa, um ponto baixo, certo? Então aqui vocês vão seguir fazendo essa carreira de ponto baixo. Eu vou fazer toda a minha, chegando aqui no finalzinho eu volto com vocês. Aqui, pessoal, concluindo então a carreira de pontos baixos, né? Aqui está o nosso primeiro ponto e aqui eu faria um ponto baixo. Como eu vou fazer um ponto disfarçado desse ponto baixo, eu vou cortar a minha linha, né? E vou alongar esse fio que está na minha agulha. E com uma agulha de tapeceiro, eu vou fazer esse acabamento aqui. Então, aqui a gente vai passar na agulha. A gente vai vir agora de trás para frente, né? Naquele ponto que a gente começou. E aqui agora, para ficar disfarçado o ponto, para ficar igual aqui essas correntinhas aqui, a gente vai introduzir no meio daquele ponto, né, do nosso último ponto aqui que a gente fez com a agulha, e leva ele lá para trás. Então aqui fica com as mesmas correntinhas, a gente vira a peça do lado avesso, e aí a gente esconde aqui a linha, né, a sobra dos fios, por mais alguns pontos, certo? Aí aqui você pode passar por quantos pontinhos aqui você achar necessário aí da sua forma que você faz no dia a dia, né? Eu vou passar aqui apenas por esses 3 aqui, mas eu costumo passar por uns 8 pontos ali seguintes. Agora a gente vai virar a peça aqui do lado normal, né? Então aqui ficou a nossa base. Dando sequência ao vídeo, aqui eu cortei as cores que eu vou colocar aqui na nossa bordinha, né? Eu escolhi aqui algumas cores, aí você pode fazer aí a sua escolha. E agora eu vou mostrar para vocês como é que é a última parte, que é a parte do acabamento. Bom, pessoal, fazendo aqui a nossa primeira fase do acabamento, né? Eu vou fazer
usar a cor 9278, que é a cor lhama. Esse fio aqui é o fio amigurumi, certo? E a gente vai fazer aqui um detalhezinho na nossa peça. Esse detalhe aqui, ele é opcional, você não precisa fazê-lo, né? Que a peça também vai ficar muito bonita, mas eu optei por fazer. Aqui a gente vai trabalhar essa parte aqui na nossa carreira na última carreira de pontos altos. A gente vai introduzir a nossa agulha, certo? Aqui lá pro fundo, e a gente vai buscar o fio que está vindo do novelo. Então aqui é uma carreira de pontos baixíssimos que a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira e volto com vocês no finalzinho, tá bom? Aqui, pessoal, só para falar, como a gente não tem aqui, assim, a gente tem esse espacinho aqui de uma correntinha, a gente vai lá no ponto seguinte e faz o nosso ponto baixíssimo, né? Aí você não, é só não apertar muito o ponto baixíssimo que vai dar tudo certo aí para vocês também. Bom, eu vou fazer aqui toda a minha carreira, chegando aqui no finalzinho eu volto com vocês pra gente fazer a última parte da nossa peça, tá bom? Concluindo aqui então esse acabamento, né, esse efeitozinho aqui com o fio amigurumi. Aqui eu vou fazer mais uma vez o meu ponto baixíssimo e vou fazer da mesma forma do outro fio. Eu vou cortar o meu fio, aqui eu vou alongá-lo e com a agulha de tapeceiro eu vou finalizar o meu ponto para ficar de forma bem, assim, dessa mesma forma, com esse efeito aqui das correntinhas. Então, aqui eu vou vir da mesma forma, né? Eu vou vir de baixo para cima. E aqui com o fio eu vou entre a minha argolinha, levando o fio lá pro verso da peça. Então, aqui ficou, né, da mesma forma que a gente estava trabalhando. Aqui agora a gente vai fazer um nozinho aqui. Aqui você pode dar um nozinho, fazer um pinguinho dar um pinguinho de cola e fazer novamente mais um nozinho aqui. Se você achar necessário, você pode fazer mais outro nozinho, certo? Aqui a gente já tem a peça já finalizada, né? Nessa parte desse acabamento aqui. E agora a gente vai fazer a parte das franjinhas. A franja, pessoal, eu cortei, assim, eu vou usar aqui as sobrinhas dos fios que eu tenho aqui em casa. Esse aqui eu tô usando o fio Charme, né? Eu cortei eles com 13 centímetros. Você pode cortar eles maior um pouquinho, você pode cortar com 20 centímetros para ficar mais fácil para vocês trabalharem, tá bom? Aqui eu já fiz aqui, adiantei aqui, né? Eu trabalhei com 8 cores e aí você vai trabalhar na sequência, né? Você coloca as 8 cores e vai dando a sequência em todas elas. Aqui o fio você vai fazer assim, juntando as duas partes, né? Com a agulha, a gente vai buscar esse fiozinho aqui. E aí, com a agulha também você vai fazer dessa forma, passando dentro da laçadinha. Então, aqui é a sequência que você vai trabalhar, né? Eu vou fazer aqui todas as franjinhas. Eu vou fazer a minha apara, que é para deixar aqui os fios um pouquinho, assim, iguais, né? Deixar eles do mesmo tamanho. Vocês aí, é opcional, vocês podem ou não fazer. Eu vou fazer para a peça ficar mais bonita, né? Eu já venho mostrar para vocês o resultado. Bom, pessoal, a peça aqui finalizada, né? É uma peça que você faz com as sobras de fios. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixe aqui a sua curtida,
Te convido a seguir o meu Instagram, @ateliêmarcosilveira, para você ficar por dentro de mais novidades como essa, né? E deixe aí seu like. Um forte abraço e até a próxima.